Fala, rapaziada, que noite pra gente, hein? O Glorioso venceu o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil e foi um jogão no Newton Santos. Resultado muito importante que dá uma baita vantagem pro Botafogo no confronto. Agora aí com tudo pro jogo de volta lá na casa deles. Mas ó, antes de começar esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade do Fogão, hein? Agora bora conferir esse corte quentinho que eu separei pra vocês com os melhores comentários e a repercussão dessa vitória do nosso Botafogo. Vambora! Vamos lá. Com 5 mexidas, precisar rodar mais, precisar manter essa energia da equipe, e é normal para um técnico que tem só 5 jogos, que ele ainda esteja tateando e até com jogadores que chegaram, né? Daqui a pouco já pode contar com o Danilo, que vai acrescentar muito, o Newton, que é um jogador que passou a ser mais usado agora, dando uma resposta boa também. Então, o elenco do Botafogo vai precisar se provar. E ontem já foi uma amostra de que o técnico entende qual é esse desafio, de fazer com que o time consiga manter intensidade, como é a característica desse Botafogo. Um time sempre muito intenso e vai precisar não só de um bom time titular, dessa base que já existe, mas também de usar bem e melhor o banco de reservas. Daqui a pouco, Olho Leal, análise dos gols do Botafogo com o amigo Eugênio Leal. Antes disso, André Donker. Qual a sua análise? O que você achou dessa vitória do Botafogo no primeiro jogo, no confronto com o Red Bull? É uma boa vitória do Botafogo pelo placar e principalmente pelo desempenho. Também vejo o Botafogo subindo de produção com o David Ancelotti nesse começo de trabalho. Muita coisa boa, o Breiler destacou, concordo com alguns jogadores subindo, né, de produção cada vez mais ambientados, o Montoro já se estabelecendo. E é sempre chato, às vezes, fazer comparação, mas nesse caso é muito difícil Montoro, não fazer Almada? com o Almada, cara. Porque, assim, pelo perfil, pelo estilo, pela posição... Até a estatura, né? Exato, é tudo muito parecido e é um jogador, assim, que é diferente. É diferente. E já fazendo o primeiro gol dele, mas não é só por causa do gol. Você vê o quanto que ele tem tecnicamente, tem muito a acrescentar. Acho que vai ser um dos pilares técnicos dessa equipe do Botafogo. Mas outros jogadores, o próprio Newton, o Caio, acho que tem sido cada vez mais seguro assim, na defesa. Acho que tem feito boas atuações, então tem se estabelecido muito bem. A gente fala da produção individual, mas coletiva também. Olha os gols, como os laterais e os pontas têm combinado muito bem. O primeiro gol... Os laterais participam dos dois gols, né? Exato. Direito no primeiro, esquerdo no segundo. E no caso do segundo, até o Vitinho passa mais, o Arthur faz a jogada para lançar o Vitinho, e ali um setor onde o Bragantino teve problemas, até porque a lateral esquerda, o Santana foi improvisado e teve uma atuação mais complicada, e o John não acompanhou tanto no primeiro lance da marcação, então o Botafogo consegue fazer essa associação muito bem feita pelo lado direito até chegar no lance da conclusão do Montoro para abrir o placar. Então, é muita coisa coletivamente acontecendo. Acho que o time, entendendo cada vez mais o David Ancelotti, que fala dessa importância, né, do banco para manter essa intensidade. E o Breiler falou isso, eu concordo. Acho que o Botafogo manteve no segundo tempo, isso foi um positivo. O tempo contra o Corinthians caiu bem. Ontem não, ontem poderia ter feito o segundo gol no segundo tempo com 2 boas defesas do Cleiton, tanto que o Botafogo finaliza 6 vezes no primeiro tempo e finaliza 10 no segundo. Então, construiu para ter feito, embora também teve algum susto ou outro ali na segunda etapa com o John trabalhando bem também. Mas o Botafogo fez por merecer a vitória por 2-0 e poderia até ter conseguido um placar que encaminhasse ainda mais a classificação. E aí acho que esse é um ponto de melhora. Porque você está falando de um jogo, por exemplo, contra o Corinthians, que ele poderia ter encaminhado a vitória no primeiro tempo, não encaminhou, toma empate e ainda correu o risco de levar virada. Ontem... poderia ter construído uma vitória ainda maior, mas pelo menos conseguiu um placar que você fica numa situação não do confronto resolvido, mas uma classificação próxima. Então acho que o Botafogo pode ter mais esse cuidado na definição das jogadas. Tem criado, mas pelo volume que cria, pode construir mais gols. É que ontem ainda o 2-0 deixa a situação bem encaminhada de qualquer forma. Para um técnico que acabou de chegar, para um setor ofensivo totalmente modificado, eu vejo que o trabalho está andando e está andando bem. Eugênio, eu estava dando uma olhada na ficha, nas informações do Álvaro Montoro, 18 anos, já defendeu seleção argentina sub-17, e eu confesso que eu não tinha visto ele jogar antes. Você já tinha visto ele jogar no Vélez? Sim, no Vélez. Inclusive jogou na Libertadores, né? Nem era titular absoluto no Vélez, é curioso isso, até porque é muito jovem. Muito jovem. Apenas 18 anos. Muito jovem. E a captação do Botafogo, né? Sempre muito certeira. Ele é um jogador que entrava, às vezes começava, mas normalmente entrava durante os jogos. O gol que ele marcou foi contra o Peñarol?
Sim. pelo Vélez. Foi no jogo da virada, né? 2-1 sobre Por o isso Penharol. que o senhor prestou atenção. O Penharol saiu na frente, né? Foi a primeira rodada, se não me engano, da fase de grupos, e ele marcou o gol da virada, o 2-1. Mas, assim, o jogo ontem foi muito curioso, porque o Bragantino mudou a sua maneira de jogar. Ele jogou num 4-4-2 clássico, com o Pita junto ao Sacha na frente. Normalmente entra o Pita no lugar do Sacha, né? E aí você tem alguém aberto de um lado, é um 4-2-3-1, né? Muitas vezes. Com o John um pouco mais livre para circular, Lucas Barbosa de um lado, aí você tem do outro lado, às vezes, o Mosqueira, às vezes algum outro jogador, o Vinicinho e tal. Mas ontem ele abriu mão desse segundo homem mais de lado, trouxe o John para fazer a esquerda, espetou o Pita e o Sacha. No início funcionou bem, porque o Bragantino ele tem como característica essa marcação alta e ele estava dificultando muito a saída do Botafogo da defesa para o ataque. E assim, ele tinha a bola no ataque e ele gerou algumas situações de perigo, pressionava, até que, ali por volta dos 10 minutos, o Botafogo conseguiu sair. E aí, no que conseguiu sair, no que ele consegue construir uma jogada que gira a bola de um lado para o outro, ele mostra o quanto ele estava preparado para ferir o adversário a partir dessa posse de bola. Aí faz o primeiro gol, cresce, logo depois tem uma outra possibilidade boa, até que chega o segundo gol. E aí ele resolve o jogo. A partir daí ele resolve o jogo. O Botafogo é um time que tem uma defesa muito sólida, com o David apenas sofreu um gol, que foi contra o Corinthians, né? O gol do Memphis, e conseguiu sustentar sem sofrer muito lá atrás, a partir do 2-0. No segundo tempo baixa um pouco a linha e aposta no contra-ataque, e aí, como o Bragantino tem que sair, naturalmente dá mais espaço, o Botafogo poderia ter já encaminhado a classificação. Acho que não está fechado, 2-0, um placar que o Bragantino em casa pode tentar buscar, mas o Botafogo faz um dos gols que a gente viu ali, duas defesas difíceis do Cleiton, né? Uma no chute do Arthur Cabral, outra do Nathan Fernandes. O Botafogo teria já praticamente saído classificado ontem, mas acho que foi uma boa atuação de um time que está em construção, é muito recente, né? Tem muita peça nova, até o técnico, e tem essa questão do segundo tempo, que foi contra o Corinthians, ontem de novo. É claro que ontem já com uma vantagem construída, mas ele não consegue manter no segundo tempo a pegada do primeiro. Então, o primeiro tempo fica muito importante para definir o andamento do jogo, do que vai acontecer no segundo tempo, de como você vai conseguir se portar no segundo tempo. Para o Botafogo foi bom ter feito 2-0, que ele conseguiu, entre aspas, descansar, ou seja, não ser tão intenso, não ter que recuperar a bola no campo de ataque o tempo inteiro, ele pode deixar a bola um pouco mais com o Bragantino, roubar no meio de campo e acelerar, que é como o Botafogo gosta de jogar, acelerando. O Botafogo adora acelerar. Se tem o Botafogo Way dos últimos anos, é esse. Essa aceleração, a transição rápida da defesa para o ataque. Por falar em aceleração, vamos ver uma tela agora falando do Barbosa, autor do segundo gol. Um belo gol do Botafogo, hein? Com essa aceleração que o Eugênio acaba de citar. Olha aí, partida completa do Alexander Barbosa, porque ele fez um gol, teve 2 finalizações, uma no alvo, 11 ações defensivas, foi um dos melhores também nesse quesito, também, repito. 4 duelos aéreos vencidos, foi quem mais venceu duelos aéreos. E a nota 7.45 do algoritmo do Data ESPN. Então ele está em primeiro ou segundo. Em todos os quesitos foi um dos melhores e destaque com um belo gol, um contra-ataque maravilhoso do Botafogo. Para falar um pouco mais desse lance e de outros, o Eugênio já está aqui no nosso telão para mais uma edição de Olho Leal, Eugênio. É isso. Vamos falar aqui sobre os gols do Botafogo, tentar entender o posicionamento de cada equipe, a estratégia de cada equipe. Como eu disse, um pouco antes do primeiro gol, o Botafogo teve pela primeira vez a chance de trocar passes no campo de ataque. E qual é a postura dele? Esse início aqui marca bem, né? O Caio mais pela direita, o Barbosa, já que a gente falava dele ali, centralizado, o Nilton fechando do outro lado para fazer um trio de início de jogada. Você viu o Marlon já aqui à frente, já sendo um jogador mais avançado. Aí depois a gente vai ver as outras linhas. E os 2 atacantes por dentro, o Sacha e o Pita, os 2 atacantes do Bragantino, tentando inibir esse início de jogada. Essa bola vai girar, vem no pé aqui do Caio e vai chegar aqui na ponta. Esse momento é interessante. Perceba, no Vitinho, lateral Vitinho, aberto na ponta. Você tem o Arthur aqui fazendo o movimento de sair,
dessa faixa central para abrir, e você tem os dois que deveriam ser os marcadores. O John está de olho no Vitinho e o Santana está de olho no Arthur. Tá? É interessante a gente marcar aqui porque a imagem vai para um lado e quando voltar, vai voltar diferente. Essa bola vai ser recuada, então a gente vai perder um pouco esse quadro. Vai de novo no Caio, vai de novo no Barbosa. Parece que vai começar igualzinho, ó. Voltou aqui. Só que agora, quando ele passa essa bola, quem está aberto aqui já não é mais o Vitinho, já é o Arthur. Onde está o Vitinho? O Vitinho já entrou. Já foi para aquela posição de onde veio o Arthur. Nesse contrafluxo, o John não acompanhou o Vitinho. E o Santana também não. Ele permitiu um espaço muito grande. O que acontece é o chamado, o que os especialistas em tática chamam de meio espaço. É essa área aqui entre o lateral e o zagueiro. Quando há essa distância. E aí, vou apagar que está muito desenhado aqui. Está parecendo o meu professor de filosofia da faculdade com 60 mil riscos na lousa. O Vitinho vai atacar esse espaço para receber o passe que vem sem marcação do Arthur. A gente tem a linha posicionada de 4 homens na defesa do Bragantino. Só que a gente tem também 4 atacantes do Botafogo. Um, que o Vitinho vira atacante. 2, 3, 4. E aí tem um outro momento da jogada, que a gente vai olhar o Montoro. O Montoro vai se antecipar, vem na diagonal se antecipando ao Hurtado para receber essa bola. E você vai perceber que é automático. O toque do Vitinho, quando ele se projeta e recebe o passe, ele já sabe para onde vai dar esse passe. Perceba, recebeu na frente, ele nem pensa muito, nem olha. Ele já rola para a altura da marca do pênalti, porque sabe ali que naquele ponto vem um jogador na diagonal da esquerda para fazer essa infiltração. É uma jogada trabalhada, toda pontuada, toda desenhada. Rapaziada, que vitória do Fogão, hein? Jogou como mandante de Copa do Brasil, tem que jogar seguro, inteligente e o melhor, com destaque individual que faz a diferença. Já vou começar falando do Montoro. Esse moleque tá com bola toda, mais uma vez muito participativo e incomodando a defesa dos caras driblando curto, acelerando o jogo e ele deixou o dele, nota 8 pra ele. Tá até pouco, já viu, né? Jogou como gente grande. Agora o Barbosa, mano, que atuação. Salvou lá atrás, né? Fez gol na frente. O cara virou zagueiro e centroavante no mesmo jogo. Subiu bonito para meter aquele gol de cabeça e ainda teve forte Salvador no primeiro tempo. Para mim, melhor em campo junto com o Montoro, sem discussão. Nota 9 fácil. Já o John, lá no gol, foi aquele paredão tranquilo. Quando precisou, apareceu. Aquela defesa no final foi de manual. E o Vitinho, ó, tem que respeitar aí. A assistência pro gol do Montoro marcando certinho. Tá virando o nome certo na lateral. Agora, se teve gente que ficou devendo, também tem que falar. O Arthur Cabral até tentou, se movimentou, saiu da área, mas perdeu uma chance que não dá pra perder nesse tipo de jogo. E o Nathan Fernandes também, meu irmão, entrou com muita sede ao pote e acabou afobado. Perdeu o gol feio, decisões erradas, precisa se ligar mais. Mas no geral, o time jogou bem. Soube explorar os pontos fracos do Red Bull Bragantino e o W Slot tá mostrando leitura de jogo de gente grande. Botafogo tá com cara de time pronto para brigar mesmo. Se mantiver esse nível, Fogão chega muito forte. Fala tu, irmão. É aquele Botafogo que eu quero ver, né? Time com raça, inteligência e moleque da base voando. Mano, o Montoro jogou muito. Como se tivesse 10 anos de profissional. Não pipocou, parte pra cima, chama o jogo. Esse aí vai dar muita alegria pra gente, anota aí. E o Barbosa, meu irmão, com moral demais, que capitão, que zagueiro, meu parceiro. Joga sério, chega firme e ainda aparece na hora da área pra decidir. Que fase boa ele tá vivendo, hein? Parece que veste esse manto há décadas. Agora só pra deixar o toque, tem que ficar ligado no segundo tempo, hein? Teve jogador que deu aquela desligada. E contra times mais cascudos isso não pode acontecer. Mas no geral tá confiante demais. Se continuar nessa pegada, ninguém segura o Fogão, meu irmão.